Mateus 22, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Podeis sentar, nós já oramos. Nós vamos meditar hoje sobre a parábola das bodas do príncipe. O rei, o pai dele, preparou uma festa para o seu casamento. E para nós que acabamos de ler esta parábola, podermos compreendê-la, nós precisamos fazer um apanhado de um contexto. Nós não podemos entender esta parábola solitariamente. As parábolas de Jesus precisam de um contexto, e o contexto adequado aqui para esta parábola são as parábolas anteriores. Então volte uma página da sua Bíblia e nós vamos ver que desde o capítulo 21, Jesus Cristo entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. Segundo, Jesus Cristo vai no templo e sacode tudo lá, né? Derruba as mesas daqueles homens que estavam fazendo negócio e na casa de Deus, irmãos, né? Depois Jesus amaldiçoa a figueira e depois Jesus Cristo conta 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos. Um falou para o pai que ia trabalhar na vinha e não foi, o outro falou que não ia, depois arrependeu e foi. A parábola dos lavradores maus, aqueles que tinham de prestar conta do trabalho para o seu senhor, mas ao invés disso eles começaram a matar, a assassinar, a apedrejar, a bater, maltratar aqueles que foram lá para pedir as contas do seu trabalho. E no fim mataram o próprio filho do dono da vinha, né? Depois Jesus conta essa aqui. Então o contexto é esse. O que está acontecendo aqui? Jesus estava chegando aos seus últimos dias. É a última vez que ele vai para Jerusalém. Na sua vida terrena, é a última vez que ele vai para Jerusalém. E Jesus percebe que o povo de Israel o está rejeitando. Então, essas últimas parábolas que eu citei aqui ganham um tom de acusação contra Israel, que rejeitava o seu rei. Deus enviou seu filho para o seu povo, mas eles não receberam. Nós lemos isso no Evangelho de João. Então essas parábolas foram contadas depois que Jesus havia entrado na cidade triunfalmente. A rejeição de Jesus estava clara. Uma multidão acompanhou Jesus na entrada de Jerusalém, mas Jesus não realizou a expectativa dessa multidão. Ele veio montado sobre um jumentinho e não sobre um cavalo branco, como cantam as irmãs aqui, né? O meu herói não tinha cavalo branco. Ele não entrou desafiando o império de Roma. Ele entrou humilde, montado num jumentinho, para cumprir a profecia de Zacarias 9:9. O teu rei vem montado no jumento. Ele é humilde, ele é manso. Tudo isto porque Jesus ainda estava na primeira vinda. Só na segunda que ele vai vir montado no cavalo branco, conforme Apocalipse 19. Na primeira vinda ele veio para salvar. Na primeira vinda ele veio para ser humilhado.
Na primeira vinda ele veio para sofrer pelos nossos pecados. Por isso, tudo que Jesus fazia não tinha nada a ver com a grandeza que as pessoas esperavam. Para que grandeza para um povo em pecado? O povo em pecado precisa de arrependimento, e arrependimento é humilhação, arrependimento é ir para o pó. Por isso que tudo que Jesus fazia, jogava para baixo, mostrava para o sentido de humilhação e não de exaltação. Então, Jesus não veio ali para dominar o império, mas para marchar em direção à cruz. Então muitos o rejeitaram definitivamente. Já que ele não cumpriu a minha expectativa, eu vou abandonar. Esse cara não é o Messias. Talvez até muitos que haviam entrado com ele em Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Estava lá, alguns dias depois, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Esse cara é um impostor. Ele é um enganador. Eu achei que ele era o Messias, o rei, que viria para resgatar Israel. O cara monta num jumento, entra em Jerusalém, vai lá no templo, faz aquele escarcéu, aquela briga lá com aquele pessoal que estava... Eu achei que ele ia continuar e tomar o império, mas não, se entregou. Está lá, condenado a uma cruz. Então Jesus percebe que o povo está tendo uma expectativa errada sobre ele. Então 3 parábolas foram visuais. A entrada triunfal sobre um jumento, vai do capítulo 21, do 1 ao 11. A limpeza do templo, que vai dos versos 12 ao 17. E a maldição da figueira, que vai do 18 ao 22. E 3 parábolas foram contadas, foram faladas, que são a dos 2 filhos, versículo 28 a 32, os lavradores mal 33 a 44, e esta que nós lemos, das bodas do príncipe, do capítulo 22, de 1 a 14. Jesus sabe da sua rejeição, então ele encena e também conta estas parábolas para acusar os judeus do seu pecado. Qual é o pecado dos judeus aqui? Rejeição. Estão rejeitando seu rei. Na entrada triunfal, Jesus está dizendo que não veio cumprir as expectativas dele. Na limpeza do templo, ele diz que eles estavam corrompidos. E na figueira amaldiçoada, Jesus diz que Israel não vai dar mais fruto para Deus. E nas 3 parábolas, Jesus quer dizer a mesma coisa que ele disse com essas 3 atitudes. Visto que houve rejeição da parte de Israel, Deus chama os gentios para participarem do seu reino, e graves consequências sobrevêm tanto aos que rejeitam como aos que aceitam falsamente. Primeiro, na parábola dos 2 filhos, tinha um filho que sempre dizia: eu vou, e não ia. Eram os judeus. Falavam que iam fazer, mas não faziam. Depois veio um filho que dizia que não ia fazer, mas se arrependeu e fez. Eram quem? Eram os desprezados, eram os gentios, eram os publicanos, eram as prostitutas, eram os pecadores. Eles falavam que não, mas depois se arrependeram. Jesus diz isso mais tarde. Ele fala: olha, vocês vão ficar para trás, porque os publicanos e prostitutas ouviram a voz de João Batista e se arrependeram e foram. E vocês, se julgando santos, disseram não para o reino de Deus. A mesma coisa na outra parábola dos lavradores maus. Jesus perguntou aos fariseus: o que fará o dono desta vinha a estes trabalhadores? Eles mesmos responderam: vai tirar a vinha deles e vai dar àqueles que podem entregar os resultados para o seu Senhor. E Jesus disse: vocês interpretaram bem. Deus também está tirando a vinha de vocês e dando a um povo que vai lhes dar o seu respectivo fruto, que é a igreja. São os gentios. Vocês percebem? Então tudo isso está ligado. Esta parábola das bodas do príncipe está ligada com as demais parábolas anteriores e tudo o que Jesus fez ao entrar em Jerusalém, porque Jesus Cristo tinha tudo isso em mente, né? Então, como todas estas coisas estão ligadas, alguns versículos começam a se clarear, né? Por exemplo, aquele que os discípulos falam para Jesus assim: Senhor, a figueira secou e tal, como que pode isso? Jesus falou assim: não, isso aí se vocês tiverem fé, não só a figueira secará, mas também o monte que você falar, sai daqui, lança-te no mar, ele vai acontecer. Aí a pessoa acha que Jesus está falando do monte mesmo, você pegar, né, e falar para o monte: sai daqui e joga no mar. Jesus está falando daquele monte onde estava construído o templo, aonde realmente o templo ia ser destruído. Ele foi destruído. Assim como a figueira, Jesus está dizendo. Assim como a figueira, o monte onde estava o templo também
virou o quê? Virou nada, né? Porque no ano 70 foi tudo destruído lá pelo general Tito e seu pai, o imperador romano Vespasiano. Então, essas coisas começam a se clarear quando você começa a ligar esta parábola ao seu contexto. Então, vamos ver o significado dela agora e suas aplicações devidas para nós como convidados e também proclamadores, porque você foi convidado para a festa do casamento do príncipe, mas você também é um proclamador. Você também, uma vez que você aceitou o convite para ir para a festa de casamento dele, você também tem que chamar outros agora. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, os que eram considerados dignos se tornaram indignos. Está no verso 1 ao 8, a maior parte, né, da parábola está dividida assim. Primeiro, vamos ver como é comparado o reino dos céus nesta parábola. Está aí no versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Bodas é casamento, né? Por isso fala bodas de prata, bodas são as festas de um casamento, chama-se bodas. Então, Deus aqui é o rei e Jesus Cristo é o príncipe, é o seu filho, quem Deus vai celebrar uma festa de casamento dele. E quem é a esposa do filho dele? É a igreja. É a igreja. Então Deus está preparando todas as coisas para uma grande festa do casamento de Jesus com a sua igreja. E agora é necessário espalhar os convites. Os servos, os primeiros servos aqui são os apóstolos, porque foram os primeiros chamados por Jesus para poder pregar, para poder convidar as pessoas a participar. E os primeiros convidados eram quem? Os judeus. Isso aí no versículo 3 que diz: então enviou os seus servos, ou seja, os apóstolos, a chamar os convidados para as bodas, que são os primeiros convidados, são os judeus. Lá em Mateus 10 você pode averiguar que Jesus disse para os seus discípulos: vão somente às cidades de Israel, porque eu vim para as cidades de Israel. Não vão para outra cidade. Jesus proíbe os seus discípulos de ir primeiro para outra cidade. Primeiro tem que ir para a cidade de Israel, porque fica claro no Evangelho de João que ele veio para o que era seu. Então, como Deus tinha um pacto com Israel, como Deus tinha uma aliança com o povo de Israel por meio de Abraão, então nada mais natural do que Jesus Cristo vir primeiro para Israel. Então, aqui mesmo no verso 3 que diz assim: então enviou os seus servos, essa palavra grega enviou é apóstelo, é o mesmo verbo da palavra apóstolo. Então os primeiros enviados são os apóstolos, e a palavra aqui, enviou os seus servos a chamar os convidados. A palavra convidados, Jesus está usando a palavra kalel, que é chamados. Jesus diz assim, Jesus os enviou para chamar os chamados. Está escrito aqui, diretamente lá do grego, né? Este chamado é o quê? É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é vista na Bíblia como o chamado de Deus. E quando diz que essas pessoas não quiseram vir, está se referindo à rejeição dos judeus que eles tiveram com Jesus. Os irmãos sabem que no ministério de Jesus ele teve um período de anonimato, ninguém conhecia ele, até que João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns começaram a seguir Jesus, mas foram poucos. Daí a pouco Jesus começou a fazer milagres, transformou água em vinho, curou o filho de um oficial, e por aí vai. Ele começa a fazer seus milagres, seu nome começa a ser conhecido naquela região, tanto de Jerusalém como no norte, na Galileia. Mais no norte que Jesus fez ali os seus milagres, ele ficou mais conhecido. Ele teve um período de fama. Jesus Cristo teve um período de fama, multiplicação dos pães, pessoas chamando Jesus para jantar na casa dele, porque queriam se destacar junto com Jesus. Até próprio João Batista, quando foi preso, ele mandou questionar: por que eu estou preso? Anunciei Jesus como Cordeiro de Deus e ele não veio aqui me tirar da prisão. Será que é ele mesmo o Messias? Até João teve essa dúvida, porque Jesus não veio cumprir as expectativas do povo judeu. Mas Jesus enviou os seus discípulos, seus apóstolos, para
falar sobre essa festa de casamento. Porém, eles rejeitaram. Agora vejam vocês que o rei insiste em chamar, no versículo 4 a 7, fala que ele mandou outros servos, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Irmãos, preste atenção em uma coisa. Naquela época era muito comum fazer um convite muito antecipado. Então, se ia ter uma festa de casamento no fim do ano, o cara convidava no início do ano. Porém, quando estava chegando próximo, ele mandava novos convites para aquelas pessoas que já haviam sido escolhidas, para elas não se esquecerem da festa que estava preparada. E aqui nós estamos falando de um rei, nós não estamos falando de um pé rapado que nem eu. Vou fazer um convite aqui para o meu casamento. Os irmãos já sabem que vai ter um limite de pessoas. O rei não, o rei dá uma festa abundante. Agora imagine você, o rei que tem amigos especiais, convidados especiais, e eles dizem na cara que não vão. O que isso representa para um rei, meus irmãos? Nós não estamos falando nós já ficamos entristecidos e decepcionados quando um amigo nosso rejeita um convite para uma festa nossa. Imagina o rei, imagina aquele que está, com toda sua soberania, todo o poder, deu uma festa enorme, porque ele não tem limites, de gastos. Ele fez uma enorme festa, um banquete preparado, mas as pessoas começaram a rejeitar. Ou seja, o que significa esse banquete preparado? Que Jesus, o Messias, o príncipe de Deus, já estava revelado em sua manifestação terrena. Quando Jesus apareceu, ele disse para os seus 12, ele falou: ide às cidades de Israel, percorram a cidade de Israel e digam que o reino de Deus já chegou. E eles foram, proclamaram: olha o Messias, isso e aquilo. Os irmãos devem estar lembrados daquela história de Jesus com a mulher samaritana. Ela também falou com o pessoal da cidade de Sicar, Ela disse: encontrei o Messias. E aí as pessoas vinham ver Jesus. Era isto. O banquete já está pronto. Uma vez Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles não jejuariam, porque o noivo estava com eles, e havia um grande banquete de casamento. Lá em Mateus 9,15, os fariseus perguntaram: por que os discípulos de João Batista jejuam, os nossos discípulos jejuam, e os discípulos de Jesus não jejuam? E Jesus deu a seguinte resposta: ninguém jejua numa festa de casamento. O noivo está presente, ou seja, Jesus já havia chegado, a festa já estava começando. A festa de casamento, ao contrário do que a gente pensa, não vai ser no céu. Lá vai ser a sua consumação, mas ela já começou quando Jesus veio. Isso é o reino de Deus, irmãos. Os irmãos lembram que domingo passado eu preguei sobre o joio e o trigo, e eu falei do aspecto do reino de Deus já, ainda não. O reino de Deus já chegou, só que ele ainda não foi consumado. Ele não foi concluído, mas ele já chegou. E quando Jesus esteve aqui na terra na primeira vinda, já era a festa de casamento, havia começado. A gente acha que não, as bodas do Cordeiro vai ser lá no céu. Tá, mas ela já começou aqui na terra. Nós temos aproveitado isso? Ou nós estamos vivendo em um momento de viuvez? Muitas vezes parece que a igreja vive como uma viúva. Mas Jesus disse que havia chegado a festa do casamento. Então, o evangelho já havia chegado. E a partir do evangelho, são boas novas, é vinho novo, é odre novo, são roupas novas, sem remendo. Como disse, Jesus citou esta comparação para eles. Jesus disse para eles o seguinte: ninguém ajunta vinho novo em odre velho. Ninguém costura uma roupa velha com remendo novo, porque só vai piorar a situação. Jesus está dizendo: a lei e o evangelho não podem se misturar. Não podem. Você não remenda o evangelho com a lei. Pela lei, ninguém conseguiu se salvar. É o segundo caminho lá da salvação. Pela lei ninguém conseguiu se salvar, porque ninguém observou a lei de modo que agradasse a Deus. Agora, quando chegou o evangelho que é recebido pela fé, por causa da graça de Deus, da graça perdoadora de Deus, você tem que excluir a lei.
Se você põe a lei agora dentro do evangelho, você está querendo colocar remendo novo em pano velho. Você está querendo colocar vinho novo em odres velhos. Vai perder os dois. Paulo combate isso aos Gálatas. Muitos judeus chegaram nos Gálatas e disseram: vocês se converteram ao cristianismo? Mas tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, vocês têm que circuncidar, Paulo falou assim: olha, tudo isto é sujeira. Eu queria que esses que mandam vocês circuncidar, que fossem mutilados. Paulo diz: eu queria que eles fossem mutilados do que ficar perturbando vocês com circuncisão. Vocês ficam guardando dias, meses, anos. Eu trabalhei em vão com vocês? Outra coisa que ele diz para os Gálatas: vocês começaram pelo Espírito, através da pregação do Evangelho, e agora querem terminar na carne, guardando a lei? Será que o Espírito que salvou vocês pela pregação da fé não é capaz de manter vocês no caminho do Evangelho? Igual eu ouço muitos calvinistas reformados falarem hoje: você é salvo pela graça por meio da fé, mas depois você tem que voltar para a lei para se santificar. Eles dizem isto, calvinistas reformados. Paulo é contra, ele diz: não, o mesmo Espírito que salvou vocês, ele é capaz de sustentar vocês até o fim. Ninguém volta para a lei. O mesmo Espírito Salvador é o mesmo Espírito Santificador. Então, as desculpas que Israel dava para o convite era o seguinte: olha, versículo 5: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Você já viu pessoas, né, como às vezes a gente conversa aqui entre os líderes do departamento da igreja, presbíteros, pastores, as pessoas dando desculpas sobre a ausência em um culto, sobre a sua fuga de não fazer alguma coisa no reino de Deus, de não participar com alegria no reino de Deus. Sempre tem uma desculpa. Aqui está dizendo que eles falaram: eu vou para o meu campo, outros eu vou para o meu negócio. Ou seja, estas coisas são mais importantes do que o convite do rei. Nós temos visto isso até hoje, irmãos. Não foram só os judeus que rejeitaram. Hoje também há muitas pessoas que rejeitam o convite do rei para a festa de casamento do seu filho. E alguns, inclusive, assassinaram os enviados. Está lá no verso 5, no 6, né? Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Ou seja, o que eles fizeram com os apóstolos? Os apóstolos foram pregar o evangelho e como eles voltaram? Voltaram dentro de um caixão, mortos. Estevão foi confrontar o Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal daquela época de Israel. Confrontou 70, Alexandre de Moraes, confrontou 70 judeus anciãos que estavam ali no Sinédrio e disse para ele: vocês, todos vocês são de dura cerviz, vocês resistem ao Espírito Santo como fizeram os vossos pais. E a Bíblia diz que eles rangiam os dentes contra Estevão, igual o cachorro louco, e arremeteram contra ele e o jogaram no meio da praça para ser apedrejado. Mas Estevão levantou os olhos para o céu: eu vejo Jesus à direita do Pai, em pé, para me receber. E ainda disse assim: Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Cada pedra desse tamanho na cabeça do cara, na costela, quebrando ele todo. E ele dizendo: não leve em conta isso não, Senhor. Quando eu contemplo a glória que me espera, as pedradas que me atingem não significam nada. Absolutamente. Mas eles faziam isso, assassinavam e até hoje assassinam os servos de Deus que vão lá chamar para a festa do casamento. Você está chamando o cara para uma festa de casamento e ele vai lá e mata você. Você já entendeu? Você consegue entender a mente de um incrédulo, de um pecador? Você chama ele para a melhor coisa e ele te persegue, ele te maltrata. O versículo 7 nos mostra um resultado imediato, porque
Israel foi destruído Jerusalém foi destruído no ano 70. Diz assim, no 7, o rei ficou irado e enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Foi isso que aconteceu com Jerusalém 40 anos depois que Jesus falou essas palavras. Deus não destruiu o mundo ainda. O texto que a irmã Bia leu em 2 de Pedro, capítulo 3, mostra que o que Deus fez com Jerusalém através dos romanos, no ano 70, vai fazer com o mundo inteiro. Vai fazer com o mundo inteiro. Não ficará pedra sobre pedra neste mundo que não seja destruído. Por quê? Por causa dessa rejeição ao convite das festas de casamento do seu filho. Então imagine, querido, a frustração deste rei. Imagine ele vendo o seu filho ser rejeitado pelos convidados especiais. Nós mesmos já ficamos aqui envergonhados, né? Quando os próprios crentes não vêm ao culto. Quanto mais vergonhoso é que os pecadores rejeitem o convite da salvação. Às vezes nós vemos pessoas vindo à igreja convidados e quem convidou não veio. Aí você fica com a vergonha, né? Agora você imagina, isso é um culto que nem é para nós, é para Deus. Agora você imagina como Deus fica quando Ele convida pessoas para virem à festa do casamento do seu filho com a igreja e essas pessoas rejeitam este convite. Segunda coisa, primeiro nós vimos que os que eram considerados dignos se tornaram indignos. Agora nós vamos ver o contrário, os que eram considerados indignos se tornam dignos, está no versos 8 a 10. Primeiro, no verso 8, Jesus fala sobre a dignidade da salvação. Olha só, 8. Então disse a seu servo, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O que isto mostra para nós? Primeiro, que a salvação não pertence aos judeus, porque se pertencesse eles tinham aceitado. Segundo, mostra que Deus não faz distinção entre os convidados. Deus não faz. E no verso 9? O verso 9 diz respeito ao convite do evangelho a todas as nações. Olha a diferença. Aqui no 8 encerrou a questão com Israel. No verso 8 encerrou a questão com Israel. Agora olha o 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. Isto aqui está falando dos gentios. Está falando daqueles que não tinham casas, que não eram amigos do rei, que não eram convidados especiais do rei. Estavam encruzilhadas, estavam nas esquinas, estavam na sarjeta, estavam abandonados, estavam desamparados. Mas agora o convite chega para eles. Por quê? Porque o rei quer a sua casa cheia. Ora, os dignos se fizeram indignos, então fiquem para lá. Mas eu quero minha casa cheia. Eu quero que todo mundo coma aquele boi lá, que eu matei. Eu quero que todo mundo coma aquelas carnes assadas, aquele cevado. Eu quero uma grande festa. Eu quero que eles provem do meu vinho. Eu quero. Os convidados não eram dignos, então chamem os indignos. E eles foram. Diz o versículo 10 que saindo aqueles servos pelas estradas, eles foram ali e reuniram todos que encontraram, maus e bons. Está vendo? Então, como o verso 9 mostra que ele queria a sua casa cheia, assim como nós passamos bem rápido, né, no início do 21 lá sobre a figueira amaldiçoada, e também na parábola dos trabalhadores maus, Israel não era digno e Deus ia passar a sua vinha para outro povo. Assim ele mandou chamar os que estavam abandonados. Então agora não somente os apóstolos, mas todos os crentes devem sair para pregar o evangelho. E todos os que encontrarmos devem ser chamados. Veja, versículo 10, olha a missão da igreja, saindo aqueles servos, ou seja, a missão da igreja é para que nós vamos em todos os lugares e reunamos. A palavra reunir é sinago, do grego, de onde vem sinagoga, ou seja, um sinal de que devemos trazer pessoas para a igreja, para se reunirem mesmo. Traga, convide a todos, não fique fazendo distinção, se fulano é bom, se fulano é mau. Chame,
porque dentro da casa de Deus, estas pessoas serão transformadas. Estas pessoas serão transformadas pelo poder do Evangelho. Então não cabe a nós fazer distinção do que é bom, do que é mal. Isso vai ser feito no último dia. Agora veja que a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, no final do versículo 10, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O plano de Deus se cumpriu. O plano de Deus não será frustrado por causa de judeu. O plano de Deus não será frustrado por causa de brasileiro, ou de americano, ou de japonês que rejeita o convite do Evangelho, não. Virão pessoas para a casa de Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com isso, né, pastor? Meu Deus, não está vindo ninguém na igreja. Senhor, olha os bancos vazios. Vai para a rua, chama as pessoas. Convide. Não importa se é bom, se é mal, chame. Essas pessoas precisam provar a excelência do banquete de Deus. Se dependesse do livre-arbítrio, ninguém viria, né? Um dá desculpa do trabalho, o outro dá desculpa do campo que comprou, dos bens que comprou. E se dependesse de Israel, a sala ficaria vazia. Suponha você que Israel aceitasse. Suponha. Ainda seriam poucas pessoas convidadas. Mesmo se Israel aceitasse, seriam poucas pessoas ali presentes. Mas visto que eles rejeitaram, o espaço ficou pequeno para tanta gente. Visto que o povo de Deus rejeitou, João capítulo 1, versículo 11, diz o quê? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas o quê? A todos quantos o receberam. Aí a festa acontece, meu amigo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Estes virão, estes participarão, a casa ficará cheia. O rei vai andar para lá e para cá olhando seus convidados. Todos eles ali presentes. Eram indignos. Mas e você que é digno que rejeitou? Você achou que você era tão digno que você quis ficar acima do convite? Então você vai ficar de fora. Hoje estamos aqui no dever de pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. Devemos chamar a todos que encontrarmos, todos. A casa do Senhor precisa ficar cheia. Não podemos perder tempo, irmãos. Não podemos. Se você diz assim, pastor, não sei pregar o Evangelho, mas você sabe chamar a pessoa para vir na igreja? Tá bom demais. Faça vir. Coloque ela nesse banquete. Coloque ela à mesa do Senhor. E para ela será oferecido um banquete espiritual maravilhoso. Faça o mínimo. O mínimo é trazer. Fala, eu passo em sua casa. Eu trago você. Isso é o mínimo, irmãos. O Senhor quer sua casa cheia. Último lugar. Mesmo no primeiro nós já vimos dignos, os considerados dignos se tornarem dignos. Segundo nós vimos, os considerados indignos se tornam dignos. E em último lugar, entre os que aceitaram também há indignos. Está no versículo 11 até o 14. Primeira verdade que nós aprendemos nesse final, no versículo 11. O rei, ele virá olhar todos os que estão à sua mesa. O rei vai vir olhar. Diz assim, verso 11: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Está vendo? Quer dizer o que, queridos? Isto que ninguém consegue escapar aos olhos criteriosos de Deus. Ninguém consegue escapar. Como nós pregamos domingo passado, lá na festa do Embratel, muitos se parecem trigo. Muitos se parecem trigo. Mas o escrutínio do olhar de Deus sabe quem é trigo e quem é joio. E ele passa olhando. Está dizendo aí que ele foi. Versículo 11, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. O que ele encontrou? Final do 11. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, tem muita gente na igreja que não trazem as vestes nupciais. O que isso quer dizer? É isso que vamos ver agora. O que são as vestes nupciais? Na época antiga, falando dessa época aqui,
Os anfitriões ricos, como este rei, quando chamavam seus convidados para a festa, eles tinham em seu closet, eles tinham em seus guarda-roupas muitas vestimentas apropriadas para a sua festa, para aqueles convidados que não tinham condições de se vestir adequadamente. Imagine que coisa nobre, que coisa chique. O cara te convidou, você não tem condição de se vestir adequadamente para a festa dele, que é muito nobre, ele tem lá uma roupa, não pode vir assim mesmo. Chegar aqui em casa, você veste uma roupa que eu tenho e participa da minha festa. Era dessa forma. E lá estavam várias roupas lindas, maravilhosas. Todos aqueles que estavam lá nas ruas, nas encruzilhadas, às vezes até ao relento, às vezes até esfarrapados, eles foram, não tinha tempo de ir em casa, e mesmo se fossem em casa, eles não tinham vestes adequadas para a festa daquele rei, então eles foram como estavam. Mas ao chegarem ali, havia muitas roupas, e todos eles se vestiram adequadamente. Eles não tinham como vestir de si mesmos, mas foram vestidos pelo dono daquela festa, e receberam estas vestes de modo agradável, de bom grado em seus corações. Então eu quero dizer para você, querido, nenhum de nós que foi chamado para o casamento de Jesus, temos as vestes adequadas para sermos dignos de participar. Os judeus que eram convidados iniciais, os que se colocaram acima do convite, queriam apresentar suas obras da lei como vestes dignas para diante de Deus. Mas Paulo diz em Gálatas 2,16, que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então o que devemos fazer? Como aqueles esfarrapados que foram convidados posteriormente, devemos aceitar as vestes que Deus nos dá. E estas vestes é a justificação de Cristo Jesus por meio da sua morte, para todo aquele que nele crê. Aceite a obra de Jesus como as únicas vestes com as quais você pode e deve comparecer diante do Pai dele. Porque se ele te fizer a pergunta que ele fez para aquele homem no versículo 12, diz, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Diz o texto, ele emudeceu. Não há resposta diante de Deus para quem quer apresentar suas obras perante ele. No dia do juízo, no dia da consumação desta festa, lá no céu, Deus vai perguntar para aquelas pessoas que confiaram em suas boas obras: como que você está aqui? Como você tem coragem de estar aqui diante de mim, apresentando boas obras que você fez? E a pessoa vai emudecer. Ela vai ficar em silêncio, ela não tem resposta. Porque Deus não aceita as nossas obras. Deus só aceita as obras de Cristo. E as obras do nosso Senhor Jesus Cristo, elas podem sim ser atribuídas a você como uma roupa. Basta você crer nele. Basta você confiar nele. Basta você abrir mão de tudo quanto é coisa boa que você acha que você pode impressionar Deus. Você não pode impressionar Deus. Entra isso na sua mente de uma vez por todas. Você não pode impressionar Deus com nada que você faz. Nada. Quer impressionar Deus? Então olhe para Jesus Cristo, curve-se ao chão, coloque tua cara no chão e diga para Deus: Senhor, eu não tenho nada para impressionar o Senhor, mas eu sou impressionado pelo que Jesus Cristo, teu Filho, fez. Então eu me coloco debaixo dele. Eu me coloco debaixo dele. Se o Senhor me aceitar, me aceite por baixo do teu Filho. Então eu digo para você, irmão, você pode até participar do aspecto já do reino de Deus, o já, né, que é agora, sem as vestes nupciais, você até pode. Mas é impossível você participar do ainda não, sem estas vestes. Você pode ficar muito tempo na igreja com as vestes de suas obras, com as vestes das obras da lei, com as vestes das suas justificativas, das suas desculpas. Você pode ficar muito tempo, mas uma hora ou outra o rei vai passar e ele vai olhar
para cada um de nós. E ele vai saber quem aceitou as vestes dele e quem não aceitou. E aí a gente fica até uma história tão linda dessa, um convite tão bonito desse, pessoas sem condições trazidas para a presença e para o reino dele. Você fala, que história linda, mas termina de forma tão trágica. Por que que aquele rei pegou aquele homem e mandou os seus servos o amarrarem e jogarem para fora, lá nas trevas, onde haveria choro e ranger de dentes? Mas esse rei não era tão bom, que estava chamando tanta gente, até indigna, para vir para a sua festa? Por que que ele fez isso? Só porque o cara não aceitou as vestes dele. Olha, queridos, isso mostra que rejeitar as vestes de um anfitrião era mais desonroso do que deixar de ir à festa. Quanto mais digno é quem convida, maior é o abuso da sua recusa. Existe alguém mais digno do que Deus? E é Ele que está convidando. E quanto maior a recusa, mais se torna passível da penalidade eterna. É por causa da grandeza dele, nada mais que isso. Aceitar o convite do maior, que é Deus, é ser participante da vida eterna. Mas rejeitar o convite do maior lhe traz o oposto da vida eterna. Quer participar das festas de casamento do Filho de Deus com a sua igreja? Aceite de bom grado as vestes de Cristo. Caso venha com as suas próprias obras, você terá que enfrentar as trevas exteriores. Eis aqui a doutrina da vocação eficaz e da eleição incondicional. Versículo 14. Porque muitos são chamados. Aqui é a doutrina da vocação eficaz. Mas poucos são escolhidos. Eleição incondicional. Veja que Jesus não disse no 14, porque todos são chamados. Foi isso que ele falou? Não, ele disse muitos. Nem todos são chamados, irmão. Tem gente que morre sem ouvir o Evangelho. Ele nunca foi chamado. Mas dentre todos aqueles que foram chamados, poucos são os escolhidos. Lembra que eu falei lá no versículo 3 que diz: então enviou os seus servos a chamar os chamados? Convidados ali é chamados no grego. Muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Porque mesmo entre todos os que são chamados, que não são todos, são só muitos, nem todos são escolhidos. Então guarde essa sequência. Nem todos são chamados, mas dentre os muitos chamados, somente os poucos escolhidos. Então, concluindo, os judeus que eram tidos dignos do reino, por fim se tornaram indignos. Os gentios considerados indignos do reino, por fim acabaram sendo dignos. Mas a curiosidade é que nem todos os que estão entre os convidados são realmente dignos, somente aqueles que aceitam as condições do anfitrião. Só se você aceitar as condições de Deus. Tem gente que quer servir a Jesus do jeito dele, né? Não dá certo. Tem que ser do jeito de quem convidou. A nossa sociedade ultimamente está bem assim, né? Não, cada um adora Deus do jeito que quer, cada um serve a Deus do jeito... Não. Nós, como mensageiros desta festa de casamento de Cristo e sua igreja, precisamos anunciar. Já recebemos convite de outros, não é? Outros já nos fizeram convite. Houve uma época que você não fazia parte dessa festa. Você não fazia parte dela. Mas alguém foi lá e te chamou. E você veio. Agora é hora de você ir chamar outros. Convide, proclame. Assim como os judeus iniciais rejeitaram, também muitos gentios vão rejeitar. Mas nós não podemos desistir por causa disso. Devemos chamar a todos que encontrarmos no caminho para essas bodas gloriosas. Muitos de nós seremos rejeitados, sim. Seremos maltratados, sim. Seremos perseguidos, sim. Até a morte, se for o caso. Mas o nosso Senhor nos chamou para a missão de proclamar o seu evangelho a todos os povos. Então, chame conforme a notícia dele e não a sua. Se eu quiser proteger minha vida na hora de chamar, eu mudo o convite na hora, velho.
Eu vou lá, aí chego numa turma de incrédulo, de ímpio, e em vez de eu chamar conforme o dono da festa mandou, eu mudo na hora o convite. Eu falo do meu jeito, eles não me perseguem. Esse crente é legal, esse cara fala a nossa língua. É bem assim. Hoje em dia as igrejas não estão querendo falar a língua do povo aí fora. Não, a igreja tem que ganhar os skatistas, então nós temos que vestir igual skatista, temos que tatuar, nós temos que falar a linguagem deles e não sei o quê. Outros, né? Não, nós temos que ganhar os drogados, então vamos também pegar um baseado, vamos levar lá, vamos falar a linguagem deles, né? É desse jeito, as pessoas estão fazendo isso para quê? Para não ser rejeitado, mas não é isso que o dono da festa quer. O dono da festa, ele estabelece de que forma o convite tem que ser feito, e é dessa forma que nós, como mensageiros, devemos anunciar. Então, queridos, se somos convocados pelo Senhor a plenos pulmões para participarmos de suas bodas, existe uma bem-aventurança para aquele que participa dela. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Uma vez à mesa dessa festa, nós também devemos chamar outros, como diz Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a noiva? A igreja. A igreja, através do Espírito Santo, proclama: vem, vem. E diz: aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Conforme diz também Isaías 55, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e todos que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que as pessoas se esforçam tanto? Por que as pessoas se aplicam tanto para aquilo que elas acham que é o pão? Que ele come, dejeta, vai embora, e no outro dia precisa de outro pão, que ele come, dejeta, vai embora, até morrer, fica assim. Enquanto que o pão da vida, o pão que permanece, que Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna, nós não trabalhamos desta forma. Por quê? Cuidemos, pois, em nos acharmos vestidos com as vestes apropriadas, que só são encontradas no guarda-roupa do anfitrião e não em nossas obras. Como diz Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Este é o significado da parábola das bodas do príncipe. O seu pai, o Rei dos Reis, o Deus eterno, preparou um casamento especial do seu filho com a noiva dele. E nunca houve e nem haverá nenhuma festa parecida com essa. Todas as festas que o mundo já conheceu, dada por reis, dada por soberanos, dada por príncipes, elas não fazem nem menção de quão nobre e maravilhosa será a festa que nos aguarda na eternidade. Mas ela começa aqui, ela começa agora. Você já pode desfrutar da alegria de ser um convidado. Você já pode se vestir agora mesmo com as obras de Cristo sobre sua vida. Agora mesmo, abrindo mão das suas obras. Vista-se, diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu não tenho obras que possam te agradar, mas aceito as do teu filho, porque foram obras perfeitas, desde sua vida até a sua morte. Que o Senhor possa falar dentro de seu coração com esta parábola, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar.